Você abriu o aplicativo do iFood. Você nem tava com fome. Não tava com a menor vontade de comer. 30 segundos passaram, você já escolheu sua comida. 2 minutos a comida tá a caminho da sua casa. R$60 foram gastos, você nem percebeu, na verdade, como é que você foi para ali. Você foi totalmente hipnotizado por aquelas informações, aquelas maravilhas, gostosuras, etc. E agora você tem menos dinheiro no seu banco. Hoje eu vou explicar o que aconteceu para que você chegasse nesse ponto. Quando você olhar o seu cartão, todo mês, são algumas centenas ou milhares de reais gastos com aplicativos de entrega. Então nesse vídeo eu vou te mostrar como que esses aplicativos de entrega operam e o que eles sabem sobre você que nem você sabe. Porque eles te fazem comprar de um jeito que nem você percebeu como você comprou, mas você comprou. Eles pegaram em partes íntimas de vocês, íntimas mentalmente, né? Se você entender outra coisa, meu amigo, meus pêsames. Bom, primeiro eu vou jogar alguns números aqui para vocês verem o quanto o caso é sério. Fica comigo até o final que você vai entender o problema, vai entender como funciona e eu vou dar a solução para ajudar vocês. Uma pesquisa da Clave analisou mais de 24 milhões de transações em aplicativos como o iFood por mês. E o que ela descobriu? O brasileiro pede em média 5 vezes ao mês comida pelo aplicativo, gasta em média R$220 por mês, com um ticket médio de pedido de R$45. Se a gente olhar o salário mínimo como R$1.600 e considerar esses 220, a gente vai ver que isso é mais do que 10% de um salário mínimo. A renda média brasileira está em torno de 3 mil, então a gente está quase falando aí de 10% também da renda média brasileira, o que é bastante coisa. Aí você fala assim, mas R$220 nem parece tanto dinheiro. A verdade é que se você olhar isoladamente num mês, não parece, mas você multiplica por 12 no total de mês, a R$2.640 por mês. Se você investe dinheiro em uma aplicação média, você consegue chegar ao final do ano com R$3 mil. Então não é um número desprezível, é um número a se considerar. Então você vê que a gente vai de pouquinho em pouquinho, e a gente tá falando de comida por aplicativo, mas você junta com o streaming ali que você assiste o videozinho, outras coisas, isso drena muito do dinheiro do trabalhador brasileiro. A plataforma do iFood, ela detém mais de 60 milhões de usuários, o que dá mais de 92% de todo mundo que usa aplicativo de comida. O que eles têm ali não é um aplicativo de comida, eles estão descobrindo os hábitos de consumo dos brasileiros, né, de pedido de comida, e aprendendo como vender mais refeições para você. Então ele tem ali informação na mão, ele não tá só vendendo comida. E essa informação é que faz a campanha de marketing comercial deles melhorarem, serem mais efetivas, porque ele conhece os hábitos de consumo, e com isso ganharem ainda mais. Então assim, é dinheiro pra caramba que eles ganham. Faz a conta aí, R$220 em média por 60 milhões, cara, é um número astronômico por mês. Não sei se a conta tá certa, mas enfim, é dinheiro pra caramba. Então, se você acha que seus R$220 você gasta bastante, mas já quanto eles não ganham por mês e lucram com isso. Existe toda uma área de design chamada design persuasivo, que eles querem manipular você através do design do aplicativo para fazer chegar no resultado que eles querem, que geralmente é o maior consumo. É o estudo da interface de como manipular o comportamento humano. De novo, como te manipular para chegar no resultado que eles querem, não necessariamente naquilo que é o melhor para você. E quando esse método é aplicado de forma antiética, ele tem um nome, chama Dark Pattern, ou padrão escuro. Pesquisadores da Cornell University documentaram muito bem isso. São sistemas digitais que usam vieses cognitivos já conhecidos para manipular o comportamento do usuário nessas plataformas, nesses aplicativos. O iFood, os aplicativos de comida, de pedido de comida, eles são aqueles que têm o Dark Pattern mais sofisticados. Eles são aqueles que conhecem a melhor forma ou as melhores formas de manipular os usuários da forma que eles querem para chegar no resultado que eles gostariam de alcançar. E eles fazem isso principalmente por 4 estratégias. E hoje eu vou ensinar aqui as 4 estratégias para que vocês tenham conhecimento é poder, e tenham maiores condições de tomar decisões melhores baseado no que vocês querem, não aonde eles querem chegar. Vamos inverter esse jogo, amiguinho. O primeiro gatilho é a urgência falsa. Sabe quando os aplicativos colocam este cupom vai expirar em 10 minutos, tem 8 minutos para fazer o seu pedido? Pois é, como o ser humano tem o viés da escassez muito bem estabelecido, ele quer garantir que ele vá ter acesso àquilo de maneira rápida, que é o que eles estão te levando a crer. Você, manipulado por aquele senso de urgência, tem maiores chances de comprar aquele produto. Eu já expliquei isso em um outro vídeo, vou deixar o card aqui, o quanto compressa o nosso cérebro,
ele ativa menos a área mais envolvida dele, a área mais de autocontrole, de planejamento, e fica mais no sistema de desespero. Então você é levado a fazer compras por impulso com maior facilidade. Então quando você tem um tempo para pensar, e é isso que eles não querem te dar, geralmente você consegue fazer uma decisão baseada no seu lado mais racional. Só que a urgência mina esse teu lado racional do cérebro. Olha como a psicologia é importante para entender como a gente é levado a fazer compras que muita gente não quer e não precisa. O gatilho número 2 é que o algoritmo, ele conhece você melhor que você mesmo, melhor que teu psicólogo até. Ele está sempre hackeando ou fazendo o tracking dos seus hábitos de consumo. O Miguel, ele pede mais em dias de chuvas, geralmente ao sábado. Nesses dias, ele vai mandar, por acaso, sem querer, um SMS falando hoje a promoção dos restaurantes que você mais pede. Porque ele sabe também, obviamente, ele vai traqueando quais são os restaurantes que eu mais gosto. E aí, num dia de chuva, um bom lugar para ler um livro, comer um iFoodzinho, é lá onde ele vai estar com uma notificaçãozinha cremosa de uma coisinha quentinha, gostosinha. E aí, enfim, no seu momento mais vulnerável, você cederá ao seu maior instinto de prazer. Pedir a comida, claro. Eles não são só um aplicativo de comida como vocês veem, eles são um descobridor de hábitos de consumo e como usar esses dados da maneira que é mais benéfica para que eles vendam, não necessariamente para que é melhor para o seu bolso, e eles são muito bons em vender. O gatilho número 3 é uma gamificação invisível. O que quer dizer gamificação? Quer dizer aplicar o conceito de jogos de videogame e tal, colocar isso em um outro ambiente, por exemplo, um aplicativo de comida. Quando você recebe um cupom, recebe esse cupom aqui de R$8, você coloca esse cupom, te gera uma sensação de prazer, libera uma dopamina, que é muito parecido com a dos jogos, muito parecido com o cassino, por exemplo. Eles estão sempre falando, você pede, você ganha mais 2 pontos para o seu próximo pedido, você vai ganhar mais XP, lembra? Pontos de XP, você vai fazer uma comparação e é muito próxima. Então eles gamificam para liberar uma dopamina e um prazer adicional. Você não vê mais como estou gastando dinheiro, você vê como umpa-lumpa, estou ganhando XP, que coisa bacana. Uga-buga, paguei R$8 a menos, nossa, que desconto, só gastei R$89, tava baratex, né? Então você foca naquilo que você está ganhando a despeito daquilo que você está gastando, que de fato é o que importa para tua vida. 5 pontinhos não vão te trazer nada de alegria na sua vida, mas R$80 a menos talvez tire um lazer aí de um cineminha no final de semana com a sua bonitona, com o seu bonitão. É verdade. E o último gatilho, número 4, esse aqui, pensa aí se você não se desespera com ele. Eliminação de dor do pagamento, que eu também já falei num vídeo, vou deixar aqui o card para vocês assistirem. Você deixa lá o seu cartão de crédito registrado e você faz a compra do seu pedido com um clique, é muito rápido, piscou, já era. Quando você não precisa colocar o número do cartão de crédito, rever o pagamento, tudo isso vai gerando maior pensamento em você, vai fazendo o seu lado cognitivo acordar, puxa, R$80, é tudo tão rápido que não dá tempo do cérebro processar o fato de que você está gastando aquele dinheiro para ter aquela comida que não necessariamente você precisaria. O cartão lá armazenado te tira essa dor, né? Porque quando a gente paga em dinheiro físico, eu já falei isso, seu cérebro ativa a mesma área da dor física. Quanto mais você ignora que você está pagando um fato e que sim está ganhando a comida, menos você sente desconforto em gastar aquele dinheiro. Então é uma estratégia muito boa para descorrelacionar o desconforto do gasto com o fato de estar pedindo comida. Para você ter uma ideia, 60% dos pedidos de iFood, eles são feitos no débito e não no crédito. O dinheiro sai na hora e você nem percebeu, nem tchum, bum, já foi, porque é isso que as plataformas fazem você gastar sem notar que está gastando. Beira a perfeição esse planejamento para eles, claro. O iFood reportou que mais de 480 milhões de pedidos só em 2025 foram feitos no horário do jantar, mais que o dobro do almoço. Gente, olha isso, só em jantar, 480 milhões de pedidos em um único ano. É muita coisa, é muito dinheiro que eles ganham. E por que isso acontece mais no jantar? Porque o jantar é o momento do dia que você está mais vulnerável, você está cansado, você está sentindo aquele sentimento, puxa, eu trabalhei muito, eu mereço me dar esse presente, nossa, estou estressado, então eu mereço comer uma coisa legal, diferente. E aí que a armadilha acontece, é a hora que você mais gasta. Então é legal ficar com isso atento, porque saber também o seu próprio hábito pode te ajudar a desenvolver estratégias para mitigar esse problema. Então o ponto é, muitas vezes, o pedido de comida, ele não vem de uma fome. Aliás, na maioria das vezes, é importante a gente notar que a gente não pede por fome. Grande parte das vezes, a gente pede por um estado emocional que não é confortável, seja cansaço, seja tristeza, seja ansiedade. A gente come muito por ansiedade. Nomear o gatilho que te leva a pedir comida é importante para que você tenha maior controle sobre a sua vida. Se você pede e nunca se pergunta por quê, você vai continuar ininterruptamente neste processo de pedir comida porque eu estou triste, porque eu estou cansado, porque acho que mereço, que trabalhei bastante. Mesmo que esse mereço
gaste todo o seu salário, uma boa parte dele, em comida. Então agora, vamos para as dicas práticas e o que você pode fazer para minimizar o impacto dos pedidos por delivery no seu orçamento. O primeiro deles, já dei a dica, é tire o seu cartão salvo dos aplicativos. Em vez de deixar no iFood, no 99 Food, etc., tira, porque toda vez que você tiver que escrever o seu cartão de novo, aquilo não te dá o tempo necessário para que você tome uma decisão, de repente, mais consciente. Tenha mais tempo de pensar quanto você tem e quanto você pode gastar. Segundo ponto, antes de você fazer o pedido e fechar o pedido, apertar, concluir o pedido, levanta, toma um copo de leite ou um copo de água. Leite até é mais legal, porque ele já sacia um pouco a fome. E aí você fica menos sobre desespero, porque a fome também gera estados emocionais, da irritabilidade, te tira o humor, e aí você faz decisões mais impulsivas. É o tempo de você pensar 30 segundos, se você não quiser tirar o cartão, aí você volta, talvez com menos fome, com a barriga mais cheia, e com mais tempo que você teve que se deslocar até esse trajeto, você consiga tomar uma outra decisão. Outra dica, desative as notificações do celular, principalmente dos aplicativos de comida que te dão promoção naqueles momentos em que eles sabem que você está frágil, sofrêncio, acabado. A vida não é fácil pra ninguém, meu filho, é isso mesmo, a gente tá em momentos muito desesperadores, eventualmente, e aí que a gente pode tomar decisões que pro nosso planejamento financeiro não são as melhores. Pode ser gostosinho na hora, mas vai te deixar num buraco mais embaixo, talvez até endividado, como 80% das famílias brasileiras estão no card que eu vou deixar aqui, e eu não falo mais de vídeos meus hoje. Chega, acabou, ninguém mais aguenta esse papo. Essa é uma boa dica para que você também consuma menos. Por fim, a última dica é crie um orçamento só para deliveries. Então, se o seu orçamento for R$150 por mês, pediu uma vez, deu R$149,99, esse preço muito bacana, você já sabe que você estourou o seu orçamento. Você pode escolher um restaurante mais caro, luxo, delicinha, de 150 conto, ou pode dividir e parcelar de repente em R$50 por pedido 3 vezes. Inclusive, ela é a média que a gente viu do brasileiro. Mas o ponto é, tenha um limite para esse gasto. E de repente até cruzou essa fronteira entre a vida e a morte financeira, apaga o aplicativo do seu celular. Tudo que você aumentar o seu custo de resposta para fazer um comportamento, inibe aquele comportamento de acontecer. E o que eu quero dizer com isso? Se você apaga o aplicativo de restaurante, você tem que reinstalar ele, isso dá um trabalhinho a mais. O cérebro gosta de economizar trabalho, então muitas vezes a gente acaba, então deixa, eu vou comer a cenoura ralada deliciosa que tem aqui em casa com chuchu, por exemplo. Que nossa, que delícia esse prato. Acaba ajudando também. Então se tem o iFood ou outros aplicativos, desinstale todos, né? Não adianta desinstalar um e manter 3 no seu celular, porque, enfim, você não vai pedir naquele que você desinstalou por uma questão de custo de resposta, mas vai pedir naqueles outros que estão facilitados. Para finalizar, o iFood não é o vilão dessa história toda, ou os aplicativos de pedidos de comida não são o vilão. Eles foram criados com algoritmos extremamente eficazes e inteligentes, com formas de não fricção do pagamento, você não perceber que está pagando, gamificar tudo para você sentir mais vontade de comprar, chegar a notificação de promocional. Ele tem vários recursos com uma única finalidade. Ele não quer respeitar o seu orçamento, ele nem sabe o seu orçamento. Ele quer te vender, ele quer usar as técnicas cognitivas e comportamentais para maximizar as vendas dele. E o que a gente está vendo é que eles estão sendo extremamente eficazes nisso. A pergunta é se você está sendo eficaz em segurar a vontade, controlar o impulso e seguir o orçamento que você tem. Se sim, parabéns, esse vídeo aqui pode desligar agora, até viu demais. Se não, de repente aplicar essas estratégias pode ser uma alternativa legal para você. Então, se esse vídeo fez sentido para você, curte, compartilha com o amiguinho que pede todo dia iFood e comenta o que você segue daqui, o que você não segue, como está seu orçamento, como você tem gastado ele e quanto em pedidos por delivery. Tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo.